Análise da vitória do Palmeiras contra o Botafogo. Bomba importantíssima por Fabinho no Palmeiras. Tá bom, mas e o Danilo? Ele ainda tem chance de vir pro Verdão? A hora de Paulinho que tá se aproximando e como o superávit financeiro mostra o futuro alviverde. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos analisar os números e vamos trazer muita informação bacana pra gente conversar. Vem comigo, ó. Primeira coisa que eu quero trazer aqui de informação é o que a Leila Pereira expôs hoje nos bastidores do dia, que foi a informação de que o Palmeiras teve um superávit de 290 milhões de reais em 2025. Esse dinheiro ele foi muito preenchido, né, por conta da venda dos jogadores que o Palmeiras realizou em 25. Jogadores como Richard Rios, Estevão, enfim, a nossa base, ela realmente se transformou numa mina de dinheiro, como a gente sempre falou aqui no canal. Então o nome do JP Sampaio e o trabalho que ele faz tem que ser enaltecido. As redes de olheiro e scout que o Palmeiras tem ao redor do mundo precisam ser enaltecidas e copiadas, tá? Porque eu me preocupo sim com o futuro do futebol no Brasil. O Brasil não é mais a maior força no futebol mundial há muitos anos, tá? Tá na hora realmente dos clubes começarem a levar a sério. E eu apoio a iniciativa de que seja obrigatório que o clube coloque X milhões, X% do faturamento em investimento adequado na base. Porque daí sim a gente vai começar a formar novos jogadores de alto nível. Para pra pensar, a seleção brasileira não tem lateral direito nem esquerdo. A seleção brasileira não tem um meio armador. Pois é, o Palmeiras tem feito isso e é um exemplo de gestão, né? E aí eu gosto de citar os nossos rivais aí, o São Paulo e o Corinthians, tá? Com todo respeito a eles, porque, cara, eles saíram de ápice, né? Melhor time do país para um time que deve muito dinheiro. E uma dívida impagável, não é aquela dívida que tá controlada, sabe? O Palmeiras tá indo na contramão disso tudo. Esse projeto do Verdão administrativo financeiro tá funcionando muito bem. E com relação a isso, a gente não tem como tecer críticas, tá? O Palmeiras é independente de outras marcas. Como no passado era dependente da Parmalat, hoje em dia essa dependência não existe mais e esse é um fator pra gente comemorar. Mas, como nem tudo é motivo de comemoração, a gente precisa sim falar dos 3 pontos conquistados hoje no Allianz Parque contra o Botafogo e do que tá ruim, tá? E aí eu espero que a gente tenha um diálogo aqui com maturidade, né? Que dê pra entender o que eu vou passar aqui e sem aquelas frases, sabe, que a gente ouve por aí, do tipo assim, mas só fala do Abel, mas não sei o quê. Não, vamos conversar de verdade sobre algumas coisas que estão acontecendo. Vem comigo entender os números do jogo. Então aqui estamos, nosso SofaScore, analisando os números de Palmeiras 2, Botafogo 1. Destaque pro primeiro gol ali do John Arias, né? Um belo gol, inclusive, né? Diga-se de passagem, uma partida incrível do John Arias, que segundo o SofaScore, fica com a nota 8.3. Lembrando que e óbvio, né? Man of the match, melhor da partida. É óbvio que essa nota aqui, ela não é tirada da mente de ninguém. Ela é baseada nos números do jogador na partida, tá bom? Quando a gente entende esse cenário que o Palmeiras propôs para enfrentar o Botafogo, fica bem visível que o Palmeiras estava jogando com o Flaco Lopes de centroavante dessa vez, né? O Flaco não jogou como um falso 9, embora muitos momentos ele saiu da área, veio buscar jogo. Característica do atleta, né? O perfil do jogador é esse. Agora, a gente percebe que o Palmeiras fica muito dependente das extremidades, né? A sensação que eu tenho é que o Palmeiras traçou uma estratégia para esse começo de temporada. Iniciar as partidas de maneira frenética e alucinada, fazer um gol e fechar a casinha para sair no contra-ataque com os pontas que são velozes, no caso o Alan e o John Arias, né? Mas cara, eu acho isso muito pouco pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem muita coisa para entregar. Bom, analisando as estatísticas dos jogadores, né? Então o John Arias ele teve 91% de acerto no passe, números absurdos. Dos 16 duelos que teve, 6 ele venceu, sendo 6 pelo chão, tá bom? Óbvio, jogador baixinho, né? Jogou 85 minutos, nota 8.3. Além de fazer o gol, ele ainda deu um desarme. O Arias tem uma característica que me agrada muito, me diz nos comentários se te agrada também. Embora o Abel use demais, né, o fato dele saber marcar para recompor linha e marcar o ponta, o lateral o adversário, ele tem uma habilidade é inegável, ele marca e se entrega em campo.
baita contratação do Palmeiras. Olhando as estatísticas da partida, o Palmeiras teve 52% de posse de bola contra 48% do Botafogo. Palmeiras cria 5 grandes chances e 2 do Botafogo. Mas tem um ponto que a gente precisa falar. O Palmeiras perdeu gol demais. Mas assim, o número de gols que o Palmeiras perdeu foi absurdo. Foram 19 finalizações. Eu senti os jogadores do Palmeiras, quando o Botafogo teve o seu atleta expulso, né? Eu senti os jogadores do Palmeiras tensos, sabe? Eles queriam resolver a qualquer custo. Bola que o Maurício saiu na cara do gol, ao invés dele achar uma diagonal, um passe pro Flaco. Enfim, diversas vezes o Vitor Roque saiu na cara do gol também. A sensação que eu tive é que eles queriam resolver a partida, colocar o nome dele ali na súmula como o atleta que fez o gol, e não é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente que raciocine, que chegue no último terço do campo, levante a cabeça e ache um passe. Porque na hora H, o Palmeiras poderia ter tomado um gol do Botafogo. E aí, como é que ficaria? Imagina sair com um empate com um jogador a mais. E outra coisa, tá? Vamos falar mais disso mais pro final do vídeo. E eu vou pontuar a minha opinião a respeito do Abel, de como ele conduziu essa partida em especial. Bom, o Palmeiras então, o goleiro Carlos Miguel fez 2 defesas, teve 6 escanteios, 13 faltas contra 13 do Botafogo. Esse número me chamou a atenção. Time do Botafogo é um time que não bate, né? Um time que não é agressivo. Você vê que eles com um jogador a menos tiveram o mesmo número de faltas que o Palmeiras. Palmeiras, obviamente, passou mais a bola, né? Desarmou mais. E, óbvio, tomou um cartão amarelo contra 2 amarelos e um vermelho do Botafogo. As 19 finalizações que o Palmeiras fez, 6 foram no gol. O goleiro do Botafogo é bom. O Raul é um bom goleiro, tá bom? O Palmeiras bateu 11 bolas pra fora, tal, 13 foram de dentro da área. E aqui a gente tem uma informação interessante, né? O mapa de passes do jogo, né, ficou 42% no meio-campo. Isso quer dizer o quê? O Palmeiras triangulou muito a bola no meio-campo. Isso a gente não pode negar. Agora, precisamos falar do GI também, porque, cara, não tem mais como. Não tem mais o que fazer. Preciso expor minha opinião sincera aqui pra vocês, tá bom? Então, analisando de maneira objetiva, tá? É isso que o Palmeiras entregou. Vamos falar agora primeiro do mercado da bola e depois a gente volta para falar de Abel Ferreira e Giai, porque eu tenho uma opinião muito relevante que eu preciso transmitir aqui para vocês, tá bom? Falando de mercado da bola, então o Danilo jogou, o Andreas Pereira fez o gol hoje, comemorou igual o Danilo, tá? Temos esse primeiro ponto em análise aqui para conversar. E o que eu senti do Danilo, tá? Em cada dividida, quando ele fez o gol, em todos os momentos, ele tem um respeito pelo Palmeiras muito grande. Mas eu achei estranho, tá? Porque assim, por mais respeito que ele tenha, você tá jogando contra um time com um jogador a menos, você faz o gol. Cara, você vai comemorar, você vai vibrar. O Danilo não esboçou reação, apenas as mãos pra cima do tipo assim, não comemoro. Tá, quer dizer que Palmeiras e Danilo estão fechados? Não, mas a gente sabe que há uma informação quente de que o Palmeiras sondou o Danilo. Sondou, é oficial. O cara não comemora o gol. Pra mim, cara, onde tem fumaça tem fogo, tá? Eu acho que o Palmeiras ainda vai voltar aos canhões pra tentar trazer o Danilo. Embora o John Textor não queira negociar de maneira veemente agora, precisamos lembrar que o Botafogo está em transfer ban. Tem que pagar, se não me falha a memória, 35 milhões de reais em 45 dias, senão vai entrar no transfer ban, né? Alguma coisa assim. E, cara, eles não vão conseguir sustentar salário dos jogadores dessa forma. O grupo Eagle está numa situação complicada. Tem que aportar dinheiro nos clubes da Europa, porque é lá onde rende tudo em euro. E o Botafogo vai ser deixado um pouco de lado. Sim, o Palmeiras pode trazer o Danilo no final da janela de transferência, talvez em dezembro. Pode acontecer. Ele quer o Palmeiras, tá? E joga muita bola. Danilo é meio-campo de seleção brasileira e se tivesse que fazer um aporte financeiro relevante ainda nessa janela, eu acho que o Palmeiras faria no Danilo, até porque é um desejo também do técnico Abel Ferreira. Sobre o Fabinho, Leila Pereira está interferindo diretamente na negociação sobre o Fabinho, informação do nosso palestra. E eu não acho que o nosso palestra está inventando história, não, tá? Além deles serem muito sérios, né, na condução das matérias jornalísticas, né, das reportagens, cara, faz total sentido.
tá? Então o Palmeiras faria um investimento ali para o Fabinho para trazer o jogador. Fatos que o impedem ainda de assinar, né? De fato, ele pode acabar renovando com o Al Ittihad, existe essa possibilidade, mas principalmente o jogador talvez não queira voltar para o Brasil. Talvez seja interessante para ele se manter nos Estados Unidos, na Europa, enfim, a pressão lá é menor, tá? Dependendo do clube que ele pegar para jogar pô, se ele vai pro Inter Miami, por exemplo, para jogar com o Messi, qual é a pressão que tem no Inter Miami? Você entende? Então, assim, de repente, para um término de carreira mais tranquilo e mais leve, pode fazer sentido o jogador escolher uma liga alternativa ali para finalizar a carreira, ganhar dinheiro, enfim, e pendurar as chuteiras. Palmeiras está fazendo a parte dele. Abel ligou, Leila ligou, estão fazendo os movimentos e nós estamos acompanhando. Agora, se o Palmeiras gastar essa grana que gastaria no Danilo, no Wendel do Zenit, para mim vai ser um erro gigantesco, tá? Não é que o Wendel não seja bom jogador, ele é, mas não vale 110, 120 milhões de reais, não vale a pena. Se for para gastar essa grana, é muito melhor pegar esse dinheiro e investir no Danilo ou no Fabinho, e se nenhum dos dois estiver disponível, investe na base. Dá para trazer o Coutinho, dá para trazer o Larson, Luiz Pacheco, eles vão chegar no nível do Wendel em no máximo uma temporada. Não vale a pena colocar dinheiro em aposta nesse momento. O tiro certo, Danilo, que é outro jogador que encaixaria bem no Palmeiras, Arthur do Grêmio. Tem opção. Basta não fazer besteira, porque se o Palmeiras teve 290 milhões de superávit no ano passado, era para ser mais. É que a gente gastou muito dinheiro em jogadores que chegaram e não resolveram. Essa é a minha opinião, tá bom? E agora vamos falar rapidamente do retorno do Paulinho, né? Que a gente está acompanhando, você sabe. Dia após dia a gente acompanha a situação do Paulinho e vai atualizando aqui para vocês. Então o cronograma de treinamento dele segue como estava previsto. Essa semana ele vai a campo nos rachões, vai fazer parte técnica e vai fazer parte física, os dois. Tá? É aquele período de transição física que eu explico para vocês aqui em todos os vídeos, né? Que já tá rolando e o Palmeiras tá ali acompanhando a performance do jogador, como que ele tá lidando com a recuperação, núcleo de saúde e performance de olho. É uma cirurgia preocupante, né? Uma cirurgia de, poxa, quebra de osso praticamente, né? Basicamente é isso. O cara jogou anos nessa situação. Recentemente ele deu um depoimento lá que eu falei, caramba, que pesado, né? O cara tava 2 anos com dor, jogando, tomando injeção. E aí, claro, também tem aquele detalhe, né? 900 pau por mês, né? Então faz sentido, dá pra gente entender. Mas o jogador não é uma máquina, é um ser humano. E ele vai sentir, obviamente, as dores da situação. Não é verdade? Então Paulinho volta a participar dos rachões agora, volta a participar dos coletivos, dos treinamentos em campo reduzido, e ao que tudo indica, pós data FIFA, agora em abril, começo de abril, o Paulinho tem grandes chances de começar a ser relacionado. Estamos acompanhando de perto, vocês sabem que acho que no YouTube, acho que o canal que mais fala dele, né, que mais quer o retorno do Paulinho é o nosso, né? Enquanto eu vi gente criticando o cara, enfim, sei lá, o que ele fez no Mundial de Clubes, eu acho que o Palmeiras é carente de alguns ídolos, sabe? E eu acho que o Paulinho pode encaixar nessa posição de ídolo tranquilamente. O que ele fez no Mundial, de jogar do jeito que ele jogou e a entrega dele, a vibração, cara, Paulinho vai ser ídolo do Palmeiras, pode anotar o que eu tô falando. E agora, vamos voltar ao que a gente tava falando a respeito da análise da partida contra o Botafogo para finalizar o vídeo de hoje, tá? Primeiro falar do Giai. Gente, o gol que o Palmeiras sofreu foi uma lambança do Giai. No jogo passado contra o Mirassol, se não me falha a memória, ele foi virar uma bola, cara, ele deu uma pancada na bola, a bola foi parar na arquibancada. E aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, né? Cara, o Giai não tem condição, tá? E aí eu espero que vocês entendam a crítica que eu tô fazendo aqui. Não é o que eu falei, o vídeo de hoje, a pessoa que tá assistindo, ela tem que ter maturidade pra entender o que eu tô falando, tá? Esse canal aqui não é como esses outros canais que você vê por aí, que eu vou ficar gritando aqui, inventando moda pra ganhar like. Não fazemos isso, tá? A nossa análise aqui, ela é baseada em performance de um profissional e não no ser humano. Na tua empresa, você é analisado pela tua performance, pelo que você entrega, certo? E não pelo ser humano que você é. Se você for um bom ser humano, isso soa positivamente. Mas vamos imaginar que o seu trabalho seja vendas. E aí você é um baita de um ser humano, mas você não consegue bater meta nunca.
Opa, tem alguma coisa errada, né? É o que eu tô querendo dizer a respeito do Giai. O Giai, ele teve N oportunidades. N oportunidades. Ele entrou no time do Palmeiras diversas vezes e está constatado. Não é por mal, mas ele não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. De repente, se ele fosse emprestado para o Atlético Paranaense, ele jogasse bola. Mas no Palmeiras, ele não consegue acertar um passe de 2, 3, 5 metros. Coisas básicas. Não dá pra gente considerar o Giai um reserva. Vejam a situação da nossa lateral esquerda. O Piquerez não tá fazendo partidas brilhantes, né? Mas é o nosso titular. O Jefté não está fazendo partidas boas. Então veja, Piquerez não faz partidas brilhantes, Jefté não faz partidas boas. O Arthur chegou da base e tá ocupando a posição de titular e tá jogando bola. Por que a gente não faz a mesma coisa na direita? O Kelvin não faz partidas brilhantes. O Giai não faz partidas boas. Põe o Saboia pra jogar. Vamos ver o que acontece. Que medo gigantesco é esse que a gente tem de ser feliz, cara? Eu não consigo entender. Tem um baita de um jogador na base. Eu sei, é um menino, precisa de tempo. Põe o cara pra jogar uma partida sim, uma partida não. Põe ele pra revezar com o Piquerez, ver o que acontece. Não dá pra gente ficar refém de lateral direito e lateral esquerdo. Tá feio de assistir, tá? Outra coisa que a gente precisa pontuar aqui com respeito também ao Abel Ferreira. Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras, o mais longevo do Brasil na última década. Tenho um respeito enorme pela liderança do Abel Ferreira. Mas você tá ganhando o jogo de 2-0 ou 1-0 de um clube que está com um jogador a menos e você vê a alteração que o teu time adversário faz, bota um atacante, o Arthur vai pra cima, tira um volante, vai pra cima de você com um a menos e você fica retrancando. Aí toma o primeiro gol, beleza, até seria inteligente você no contra-ataque tentar achar uma bola, né, e fazer o gol da vitória, né? Mas aí você toma um gol e continua retrancado. Quase que o Palmeiras empata esse jogo, velho. Se o Palmeiras empatasse esse jogo no Allianz Parque, detalhe, você tá jogando na tua casa, cara, com a tua torcida te empurrando. Se o Palmeiras empata esse jogo contra o Botafogo nessa condição que eu falei pra vocês, ia ser difícil de segurar. Pode ter certeza do que eu tô falando. Então eu queria trazer um pouco desse sentimento pra vocês. Não é que ele retranca porque ele tem medo. Ele retranca porque hoje em dia as coisas estão tão imediatistas e tão desesperadoras que se o Palmeiras perde esse jogo pro Botafogo, o cargo dele começa a balançar de novo. A Leila vai segurar, mas a galera começa a fazer pressão. Então vocês entendem também como é uma mística complicada? O cara fica sempre entre a cruz e a espada. Se eu for pra cima e tomar o gol, pô, mas e se eu retrancar e tomar o gol? Então assim, eu acho que o Abel ele tá realmente vivendo uma situação difícil, mas no meu entender, o Palmeiras não tem que ser refém disso, tem que ir pra cima, ainda mais jogando em casa com um a menos. Deixa a sua opinião nos comentários porque ela é sempre muito importante, tá bom? Pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, como já é de praxe, por tudo que vocês vêm fazendo pelo canal, vocês vêm ajudando o nosso canal a crescer, mas não é só isso não, tá? Tem gente que trabalha conosco e que só tá aqui porque vocês têm nos ajudado. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Mais 3 pontos na conta. Jogo difícil e avante palestra.